Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre as características macroscópicas e submicroscópicas dos estados físicos das matérias, os estados sólido, líquido e gasoso. Não trataremos ainda estados físicos mais complexos, como por exemplo o estado físico plasma. Tá? Mas, primeiramente, o que seria característica macroscópica? Característica macroscópica está ligado àquilo que a gente pode observar, àquilo que a gente pode ver, àquilo que a gente pode sentir, tá bom? Então, falando das características macroscópicas do estado sólido, a gente pode falar que no estado sólido a gente tem forma e volume definido. Como assim forma e volume definido? Diferentemente de um gás, por exemplo, quando você muda um sólido de recipiente, nem seu formato, nem seu volume vão se modificar. Tá? Existe algumas exceções no caso do formato. Por exemplo, se você pensar num tecido que é um sólido, mesmo ele sendo um sólido, ele tem uma certa flexibilidade. Então, o seu formato é modificável. Mesma coisa se você pensar, por exemplo, em um monte de areia, quando você muda de recipiente, o formato muda, mas aí você teria que pensar em cada grão em separado, não no todo o conjunto de grãos. Tá? Mas, no geral, podemos falar que, no caso dos sólidos, temos forma e volume definidos com algumas exceções para a forma. Quanto à densidade, o estado sólido vai ser o que vai ter maior densidade entre os três estados físicos na maioria dos casos. Há uma exceção para o caso da água. E a compressibilidade dos sólidos é muito baixa. Tá? Como assim compressibilidade baixa? Se você colocar um gás dentro de uma seringa e tampar a saída dentro da seringa, você ainda consegue apertar um pouco o êmbolo da seringa. Se você fizer a mesma coisa com um sólido, dificilmente você vai conseguir apertar mais um pouco o êmbolo da seringa. Tá bom? Já do estado gasoso, a gente pode falar que ele tem tanto a forma como o volume indefinido. Um gás, quando você coloca ele dentro do recipiente, ele tende a ocupar todo o volume do recipiente. Então, tanto sua forma quanto o volume, o espaço que ele ocupa, vai depender do recipiente em que ele está guardado. Tá? A densidade dos gases é baixa, é a mais baixa entre os três estados físicos, e ele tem uma alta compressibilidade. Como eu falei com vocês anteriormente, você colocar um pouco de gás dentro de uma seringa, fechar a saída da seringa, você ainda consegue apertar um pouco o êmbolo da seringa. Já o estado líquido é meio como ele tem algumas características parecidas com o sólido e algumas características parecidas com o gás. Tá? Quanto à forma de um líquido é indefinida, como no caso de um gás. Tá? Se você tem água num copo cilíndrico e transfere essa água para um copo cúbico, o formato da água vai se adaptar ao recipiente. O formato que era cilíndrico vai passar a ser cúbico. Só que o volume não muda. Se você tinha 500 ml de água no copo cilíndrico, vai continuar tendo 500 ml de água no copo cúbico. Tá bom? Quanto à densidade, em geral, ela é levemente menor que a dos sólidos. Tá? Existem exceções, uma das exceções é a água que a gente vai apresentar posteriormente. E, assim como no caso dos sólidos, a compressibilidade dos líquidos é baixa. Se você colocar água, por exemplo, dentro de uma seringa e tampar a saída da seringa,
Você vai ter que fazer muita força para conseguir apertar mais um pouco essa seringa. Vai ser muito difícil você conseguir comprimir um líquido, tá bom? Tendo falado das características macroscópicas do estado sólido, líquido e gasoso, vamos agora falar das submacroscópicas. O que seria submacroscópicas? Submacroscópico é aquilo que a gente não consegue ver. É a gente falar dos átomos, das moléculas, como que eles se organizam, como que eles se ligam, etc. Tá? Então, em relação a um sólido, a gente pode falar que lá em suas características macroscópicas, que as partículas estão muito próximas, por isso ele tem baixa compressibilidade, por exemplo, você não tem como chegar mais próximo dessas partículas, que a ligação entre as partículas é muito forte, por isso que geralmente ele tem um formato definido, né? Quando a gente fala de ligação, a gente pode também falar de energia potencial. Energia potencial é uma energia relacionada à força das ligações entre as partículas. Então, se a ligação entre as partículas é forte, a energia potencial do sólido é alta. No sólido, a gente vai ter baixa movimentação. Tá? Então, no estado físico sólido, você não vai ter um movimento de uma partícula em relação à outra, que a gente chama de translação. Você vai ter apenas vibração dos átomos. Tá bom? Além disso, e quando a gente fala de movimentação, a gente pode falar de energia cinética. Energia cinética é uma energia relacionada ao movimento. Se tem baixa movimentação no estado sólido, a energia cinética do estado sólido é baixa. E no estado sólido, as partículas vão estar muito organizadas. Tá? Uma prova disso é que alguns sólidos, quando você dá uma pancada neles, eles se quebram só em certos formatos. Por exemplo, só quebra no formato cúbico ou hexagonal, por exemplo. Tá? Agora falando de um líquido. Num líquido, as partículas vão estar levemente mais afastadas do que no estado sólido. Por isso que, em geral, os líquidos têm densidade um pouquinho menor do que os sólidos. Tem exceção? Tem, por exemplo, a água. A ligação entre as partículas vai ser intermediária. Tá? Para transformar o sólido em líquido, vai ter que se quebrar algumas ligações, diminuir um pouco a força das ligações. E a movimentação já é alta. No líquido já existe movimentação de translação, movimento de uma partícula em relação à outra. Então, a energia cinética é intermediária. Prova que existe esse movimento de translação das partículas quando você coloca, por exemplo, um pozinho de suco na água, mesmo sem mexer, uma hora todo esse sólido, esse pozinho de suco vai se dissolver na água. Tá? Se você prestar bastante atenção, vai dar até para ver uma certa movimentação ali. Tá? Tem uma manifestação ali macroscópica desse movimento. E no líquido a organização é baixa, você já tem movimento, etc., de uma partícula em relação à outra, a tendência é que a organização fique baixa. Tá? No estado gasoso, aí que você vai ter um afastamento maior das partículas, por isso que o estado gasoso você tem uma certa compressibilidade, você tem ali um espaço ainda para poder aproximar as partículas. Então a distância entre as partículas vai ser mais alta. Você pode praticamente considerar que não tem ligação entre as partículas, a liberdade para se movimentar vai ser total, ou seja, a energia potencial vai ser baixa, a movimentação vai ser extrema, tá? Então a energia cinética vai ser altíssima e a organização também vai ser praticamente nenhuma. Você não tem liberdade total de movimento. Tá? Durante a minha descrição aqui da característica submicroscópica, eu falei que muitas vezes dá água como uma exceção para aquela questão do espaçamento entre as partículas. Isso dá origem ao que a gente chama de comportamento anômalo da água. A água,
no estado líquido, as partículas vão estar mais próximas do que no estado sólido. Tá? Quando se formam as ligações extras para se formar o estado sólido, para ter um número máximo de ligações possíveis, a, as moléculas de água adquirem uma organização que se cria um espaço vazio entre as moléculas. E esse espaço vazio faz com que na água sólida, diferentemente de outras substâncias, o espaçamento seja maior do que na água líquida. Isso confere uma menor densidade para o estado sólido da água do que para o estado líquido. Por isso, por exemplo, que o gelo boia sobre a água líquida. Tá? O que geralmente não acontece com a maioria das substâncias. Geralmente, o estado sólido da maioria das substâncias é mais denso do que o estado líquido. Tá bom? Em próximas aulas, nós vamos falar de outras características associadas aos estados físicos, principalmente de duas propriedades que são a temperatura de fusão e ebulição. Tá? Conto aí com a visualização de vocês e peço que vocês se inscrevam no canal para receber notificações de próximos vídeos.